Pronto. Que são novas, né, ainda aí no nosso negócio, mas o que a gente vai tratar hoje é um assunto bem relevante na nossa empresa e que, dependendo do momento que você esteja na carreira ou na empresa, você já comece a se posicionar. Já pensar assim, meu, hoje eu ainda não tô tendo resultado, mas a partir de agora eu vou me preparar para receber o resultado na minha vida. Por quê? Porque eu não sei como que tá a mente de cada uma de vocês hoje, mas logo que eu entrei na Mary Kay, eu olhava para aquelas mulheres que já eram diretoras, que já estavam ali se posicionando como as profissionais da área, e eu ficava pensando: ah, mas eu sou só uma consultora. Ah, mas eu ainda não tenho resultado. Ah, mas eu ainda não preciso, ainda não sei fazer. Só que se a gente não começar a fazer, mesmo que você começou Mary Kay hoje, se você não começar ir em direção da pessoa que você quer se tornar, você não se tornará. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Se você não começar a construir hoje a mulher que você deseja ser, que você quer ser daqui 5, 10 anos, ela não irá existir. Então, vamos colocar aí bem a nossa mentalidade voltada a isso, né? A que mulher que eu quero me tornar. E eu confesso para vocês, eu digo isso sem sombras de dúvida, que Mary Kay pode ser aí a ponte que pode levar vocês a realizar realmente, de fato, os sonhos de vocês, porque a gente fala isso com experiência, né? Com bagagem. Eu, a Fê, a Kate, eu acredito que a vida delas não era muito diferente da minha, financeiramente falando, até como pessoa, porque a gente sabe que Mary Kay realmente muda a vida de quem realmente quer fazer o negócio. Então, a gente vai trazer um treinamento bem legal, bem dinâmico, e eu quero que, se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês abram as câmeras, vocês tirem, vocês coloquem no chat, que a Fê vai ficar olhando, vai dizer: Vera, ó, tem tal pergunta. E a gente vai estar aqui para esclarecer. Quem puder abrir a câmera, também participar, eu sou bem, sabe, assim, bem rigorosa nesse sentido. Por quê? Porque desde que eu comecei a participar de treinamentos, eu ouço os palestrantes, as líderes, as pessoas que estão fazendo treinamento falar que se tu tá aqui conosco e tá participando do treinamento, achando que tá participando, mas tá lavando uma louça, tá fazendo outra coisa, tá organizando a janta para amanhã, quem sabe tu não tá fazendo bem nem com o treinamento e nem organizando a outra coisa que tu tá organizando. Então, quem sabe de fato, você possa tirar aí 40 minutinhos para priorizar estar aqui realmente de fato com a gente, porque quem sabe são 40 minutos que de repente vira uma chave aí na tua mente e tu diz: não, a partir de hoje eu vou começar a fazer o que aquelas mulheres estão falando só para me provar que dá errado. Porque a primeira vez que eu comecei a vender muito em Mary Kay, eu pensei exatamente isso. Eu vou fazer, porque a minha diretora falou assim: eu estava mandando uma base para uma cliente minha e eu mandava a base, né, por outra pessoa e tal. E ela falou assim: Vera, tu já conhece essa cliente? E eu disse: não. Aí ela disse: mas tu manda a base sem tu nem ir lá testar, demonstrar outros produtos? Eu disse: aí ela disse: se você, a partir de hoje, começar, em vez de mandar a base, você ir lá e você fazer a automaquiagem que você aprendeu nas aulinhas que a gente faz, você deixa de vender 60 e passa a vender 600, 700 reais. E eu fiquei pensando: ai, que mentirosa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu fiquei pensando. Aí quando a menina me pediu a base, eu falei assim: tá, eu vou lá só para provar que ela não tá certa, que não é assim, que vai dar errado. E aí eu fui, demonstrei todos os produtos para uma pessoa que, na hora que eu comecei a demonstrar, quis demonstrar, ela falou assim: ó, ai, Vera, eu não gosto disso não, eu só uso mesmo a base. Eu disse: tá bom, mas eu quero te mimar, eu quero deixar ver, que tu olhe teu rosto e que tu ache ou mais bonito ou mais feio, tu pode lavar. Mas agora eu vou fazer. E aí eu fiz a automaquiagem nela. Quando ela olhou no espelho, ela falou: quero tudo que tu usou. E a partir dali eu entendi que, se eu fizesse o meu trabalho direito, eu ia ter resultados. Inclusive, essa menina hoje é consultora da nossa unidade. Ela não participa muito porque ela, sabe, tem todo um monte de função que várias das nossas consultoras, as colegas vocês têm. Porque, né, aqui tem 5 times. E olha o tanto de pessoas aqui. Então, às vezes a gente não prioriza o treinamento, mas eu costumo dizer para todas as minhas consultoras que, se a gente priorizasse aprender antes de fazer, com certeza a gente tinha muito mais acertos do que erro, principalmente no nosso negócio, né? Porque é como você andar em um lugar que alguém já foi e a pessoa dizer: ó, não pisa ali, que ali tem um buraco.
Não vai por ali, que ali tem uma pedra maior, porque a gente já fez esse trajeto que hoje vocês estão fazendo. Então, a gente serve exatamente para direcionar vocês, para vocês terem menos erro do que a gente teve, né? Então, bora lá para o treinamento, que a dona Fernanda vai colocar aí. E meninas, se vocês ficarem com qualquer dúvida, perguntem, tá? Abram o microfone ou coloquem no chat. Fica essa barrinha mesmo? Diminuiu. Bom, aqui tá aparecendo duas barras, Fê. Pronto. Assim dá para ler. Ó, antes de qualquer coisa, seja um grande encantador de pessoas. Ou seja, quando você pensa em Mary Kay, e eu até chegar em Mary Kay, eu já vendia várias marcas e eu pensava exatamente assim: eu sei vender. Mas também era só o que eu achava que eu sabia vender, eu pensava, né? Que era vender, era só vender. E na verdade não é. Vender é um jogo de estratégias que tu começa a pegar, a aprender, a dominar e tu não vira mais só um vendedor. E principalmente na nossa empresa, né? Que na verdade a gente nem é vendedora, a gente é consultora, a gente presta consultoria para outras mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando as pessoas olham para mim, elas verem uma consultora de beleza, elas desejam ser uma consultora de beleza, ou ter a pele que eu tenho, ou usar o batom que eu uso, ou andar com a roupa que eu ando. Porque quando tu leva uma imagem, um encantamento para a pessoa, ela já te dá mais atenção, ela já te abre mais as portas. Então, a primeira, sabe, coisa que você tem que fazer quando você está trabalhando ali com pessoas é seja uma encantadora de pessoas, seja aquela pessoa que onde você chegar, você deixe sua marca, sabe? As pessoas não têm que lembrar só de Mary Kay, tem que lembrar de você. Para na hora que alguém dizer assim, ó, ai, tô querendo a base da Mary Kay, ai, menina, eu conheço a feira, ela vende, ai, vou te dar o número dela e tal, tal, tal. Já a pessoa não só vende a base, mas te vende para a pessoa, tá? Próximo, viu? Falando em venda, exatamente isso que a gente convida vocês a fazer. É se vender realmente, de fato, para aquela pessoa que vocês querem trazer aí para o negócio de vocês ou que vocês querem demonstrar o produto. Criar conexão com todas as pessoas possíveis para que suas possibilidades de negócio estejam altamente expandidas. Quanto mais você tem conexão com as pessoas, quanto mais você está aberta a ouvir, a falar, a se comunicar, melhor e maior são as tuas chances nesse meio de se entrosar, sabe? De conquistar mesmo, de encantar as pessoas. Hoje eu fui atender uma cliente numa empresa que tem várias mulheres. E aí ela falou assim: Menina, depois que a Vera tá namorando fulano, ela tá toda nova. Aí a outra olhou assim e disse: Né, não, minha filha, ela tá toda nova é por causa da Mary Kay. Aí um monte concordou muito mais com a menina que disse que era por conta da Mary Kay, que eu tava assim, do que por conta do boy. Entendeu? Então, tipo assim, que imagem que vocês estão passando por onde vocês passam? Como que vocês gostariam que você saiu as pessoas dissessem, menina, será que ela tá fazendo botox? Menina, ela usa aquele batom vermelho, ai, eu só lembro dela. Entendeu? Tudo isso são marcas que a gente vai deixando do nosso trabalho. Então, uma coisa muito importante no nosso trabalho é contar a nossa história, é contar o porquê para que as pessoas se identifiquem com o que você está contando. Porque quando você faz isso, as pessoas se conectam com você. Muitas pessoas acham que vender batom nem paga conta. Eu, antes de conseguir ficar só na venda, antes de eu necessitar trabalhar só com vendas, eu tinha esse pensamento. Não, dinheiro de venda não paga conta. Então, se você pensar assim, pode ter certeza, não vai mesmo pagar, porque você não vai estar disposta a evoluir para que dinheiro de batom pague suas contas. Agora, quando você diz assim, se a Kate vive só de vender batom e ela vive e luxa e vive muito bem, o que que a Kate faz que eu não faço? E aí você começa a buscar o que que eu não estou fazendo para que as coisas aconteçam, tá? Bora pro próximo.
Fernando? Para mim mudou, não mudou aí para você? Hum, mudou. Não, mudou não. Não Ué, mudou. Mas não mudou dois Aqui dígitos? não mudou, não. Não, não mudou não. ué, gente. Peraí, deixa eu fechar então. É a 3 agora. O como. É. Como? Na minha tela tá o como. Na nossa, não. Ué, peraí. Deixa eu fechar de novo. Aline. Ela tá fazendo o que eu ia falar, fecha e abre de novo. Aí, ó. A Cidinha colocou aqui. Bora aproveitar enquanto ela para ler os comentários. Ontem, um cliente no depósito de bebida perguntou a meu esposo o que ele estava usando, porque a pele dele estava muito limpa. Aí ele falou, são os produtos da Mary Kay que eu estou usando. Olha que beleza. O outro homem identificar, perceber a diferença da pele do seu esposo. Ou seja, você não está só fazendo seu marketing, como ainda está botando seu marido para fazer. Muito bem, tá certinho. Agora apareceu o como aqui. E apareceu um negócio preto no meio, mas apareceu o como. Muito bem, Cidinha. Isso aí. Como, né? Como que você vai atrair essas pessoas? Como que você vai fazer isso? Como você vai contar a sua história? Então, esse passo a passo é muito importante. E depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar os slides, né? Para vocês anotarem, se vocês não tiverem anotado, para vocês realmente seguir um passo a passo. Porque quando vocês fazem isso, vocês têm muito mais resultado. Então, contar a sua história pessoal atrairá, despertará oportunidades. Siga exatamente o passo a passo. Ou seja, primeiro, você tem que contar quem você era antes de Mary Kay. A gente diz assim: ai, Vera, mas eu ainda não tenho carro rosa. Ai, Vera, mas eu ainda não tenho, não sou diretora. Ai, Vera, mas eu ainda não tenho isso. Aí, ó, a Cidinha, por exemplo, já tem a pele do esposo dela, outros homens notando que já tá mais limpa. Então, isso já são conquistas de depois de Mary Kay. Então, conte o que você fazia antes de Mary Kay. Sua formação, sua atuação, seu estado civil, onde você morava, onde você mora, né? Abre conexões com quem ouve para talvez iniciar ou te indicar alguém que acredite que tem interesse em iniciar. Quando as pessoas estão te ouvindo, elas já estão ali, ó. Ai, gente, eu faço isso. Por exemplo, a minha história é diferente de todas de vocês. A história da Fernanda é diferente da minha. A história da Kate é diferente da minha. Ou seja, os porquês são diferentes. Então, quando tu começa contar ali o que tu fazia antes de Mary Kay. Por exemplo, quando eu conto assim, ó, antes, meninas, eu vendia muitas outras marcas, mas eu não sabia quem me dava lucro ou prejuízo. Naquela mesa pode ter um bocado que vem Natura, Havana, entendeu? Várias marcas. Aí ela já fica pensando, gente, eu não sei quem me dá lucro, nem quem me dá prejuízo. E aí elas já vão associando que Mary Kay é diferente, porque eu tô contando ali o meu testemunho de vida, tá? Então, como conheceu a Mary Kay? É muito importante vocês contarem do como vocês conheceram a Mary Kay. Quem foi tua iniciadora, como conheceu, descrever de forma empolgante. Ou seja, tem que assim, ó, não é pra você chegar lá, eu conheci a Mary Kay, mulher, não sei o quê. Não, vocês têm que botar o entusiasmo que vocês realmente estão vivendo Mary Kay. Ô Vera, não te cortando, mas já te cortando, Uhum. quando você fala que, né, você contou sua história e tal, e se tem alguém ali na mesa que faz a mesma coisa que você, né, que você fazia, ela pode pensar, bom, isso é pra mim. Ou então ela pode pensar, nossa, a Maria, minha vizinha também, gente, ela vende 50 mil marcas. Vou falar de Marquei pra ela. Porque às vezes a tua Exatamente. história não vai conectar com quem tá ali, mas quem tá ali pode lembrar de outra pessoa. Então a história realmente ela cria conexão com qualquer pessoa. Isso mesmo. Que é exatamente isso que fala aqui, ó. Talvez a pessoa queira iniciar ou indicar alguém que irá iniciar, né? Porque não serve para mim, mas eu vejo a fulana nessa mesma situação. Então, né? Aí, como que você conheceu, conte de forma empolgante. Gente, e aqui a gente não pede para vocês, ai, não, vai me levar 50 minutos para a gente contar detalhadamente. Não, é só realmente os pontos principais, né? Esses pontos que a gente descreve aqui. E outra, meninas, quando a gente começa a falar, é desafiador.
Eu não vou dizer para vocês, eu já comecei a falar e tudo. Mentira. Eu lembro que quando eu me tornei diretora, que a Fernanda colocava para mim dar os treinamentos, tinha 2 ou 3 consultoras minhas, 2 ou 3 da Fê, era coisa assim, ó, de no máximo 10 pessoas, né, era Fê? E eu suava, e eu gaguejava, e eu não sabia falar. Isso era para fazer coisas simples e básicas, que se eu tivesse sozinha, eu fazia com os pés nas costas. Mas sabe por que que eu digo isso para vocês? Porque certamente, se vocês se desafiarem a começar a fazer, vocês terão também dificuldades. Vocês não são ET, aí vocês vão pensar, não, mas elas já são prontas. Não, amor, nós passamos pelos mesmos desafios. A diferença é que a gente resolveu não parar. A gente decidiu, não, nem que, né, a vaca torça o rabo, como diz o outro, eu vou fazer. Os primeiros vão sair bonitinho? Não vão. Os primeiros vocês vão gaguejar? Vão. Os primeiros vocês vão falar até que são casadas sendo solteiras, vão dizer que são solteiras sendo casadas? Vão. Depois, vocês vão dizer, eu disse isso que não é. Eu fiz isso que não é. E aí, assim, vocês já vão corrigindo para as próximas vezes. Não esperem estar prontas para fazer. Porque na nossa empresa e até na vida, gente, a gente se fica pronta no caminho, errando, caindo, fazendo. Porque se a gente for esperar, eu só vou falar quando eu souber falar igual a Fernanda. Não, só vou falar se eu já estiver na postura da Cátia Papalia. Vocês não vão. Não vai. Eu só vou maquiar se eu souber maquiar que nem a Flaviane. Não vai. Quando as pessoas me dizem assim, agora eu quero uma aula de automaquiagem, já fico pensando, eu não tenho as habilidades da Flaviane, então já vou bem combinar com ela para ela vir mais eu. Então a gente tem que saber quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. E quando a gente tem um passo a passo, a gente pega ele e a gente pode começar a fazer, sabe o quê? Treinar. Porque quando tu treina, quanto mais tu treina, tu melhora. Quanto mais tu treina, tu melhora. Pega a tua diretora para fazer isso, pega tuas amigas para fazer isso, pega as tuas vizinhas que ficam na porta dos outros falando o dia todo, que não tem nada para fazer. Vou gastar meus produtos? Vai! Gaste teus produtos, gaste tua saliva e se prepara para quando as certas chegarem. Eu sempre digo para minhas consultoras, quando, tipo assim, às vezes eu faço sessão com consultora, coisa e tal, e elas não vendem, ou lá na sala mesmo, aí eu vejo que elas ficam cabelos baixos. Aí eu digo, minha amiga, tu tá se preparando para quando a certa chegar. Porque o que tu não pode é no dia que a certa chegar, tu não tá preparada. Então, sempre que eu mesma faço uma sessão que eu não tenho aquela venda expressiva, eu fico pensando, eu tava me preparando. Eu tava me preparando para no dia que a certa chegar, eu estar expert em fazer o meu negócio. Então é isso que a gente tem que pensar e se preparar cada vez mais, tá? Pode passar para o Deixa eu dar próximo. uma dica. Dei. Quando, no meu início, quando eu fui criar, né, escrever a minha história, Kati, para eu aprender algo, eu preciso escrever. Então, eu escrevi a minha história, depois eu peguei o gravador do meu celular e gravei lendo a minha história e depois eu ficava escutando. Porque eu não gosto de, tipo, hoje eu conto uma coisa, amanhã eu conto outra, depois eu conto outra. Meu perfil, tá? Eu gosto de ter a coisa assim bem, bem certinha. Então, tipo, uma dica para quem, né, quer escrever aí a tua história e quiser gravar para escutar, até mesmo para você escutar como que você tá falando, né? Se tá sendo empolgante, se não tá, se tá faltando alguma coisa ou não. Isso aí. E outra coisa, meninas, que eu não sei se vocês já querem, né, se desafiar a fazer isso, mas eu acho que seria muito válido, porque vocês já teriam feedbacks de pessoas próximas de vocês e que também estão ali no mundo de vocês, façam o áudio e mandem esse mesmo áudio que a Kátia está falando, contando a história de vocês, no grupo da unidade de vocês. Eu lembro que logo que começou a pandemia, a gente precisava desenvolver o online. E muitas de nós, diretoras mesmo, não tinha muita habilidade no online. E aí, o que a Dani Fontana fez? Ela tem um irmão, né, que é coach, e ela contratou ele para trabalhar várias habilidades em nós. E uma delas era esse. A gente gravava a nossa história e mandava para uma colega para ela dar o feedback, para ela dizer como é que estava. Gravava falando da outra colega, de como ver a colega e tudo mais. Então, isso é muito bom, por quê? Porque vai nos desafiando a ouvir o feedback, a gente ficar melhor e a gente fazer que nem a Kati disse. A gente mesmo vai ouvir e a gente mesmo vai avaliar. Ixi, isso eu não preciso falar.
Ah, não, isso aqui dá para mim melhorar. Ah, isso eu posso falar assim. Ah, isso eu posso falar assado. Eu mesma esses dias estava gravando para uma consultora e eu me deparei me dizendo que eu tinha 34 anos. Aí eu ouvi, tenho 34 anos e eu pensando, aonde, gente, que eu tenho 34 anos? Que mentira. Mas amém, era uma mentira boa, porque eu nem percebi que eu estava mentindo. Outra coisa, o que te fez iniciar em Mary Kay? Eu sempre digo que quando eu comecei em Mary Kay, eu só queria mais uma marca para agregar as minhas. Eu já vendia várias e eu achava que quanto mais marca eu tivesse, mais cliente eu atrairia. Porque se a pessoa dissesse eu quero A, eu tenho, eu quero B, eu tenho, eu quero C, eu tenho. Só que hoje eu entendo que é totalmente ao contrário. Quanto mais marcas, quanto mais coisas tu tem para fazer, menos foco tu coloca em cada uma delas. E aí fica que nem eu disse agora da louça. Você tem uma louça para lavar e você tá ali lavando a louça e achando que tá lavando a louça e aprendendo aqui, quem sabe você nem esteja aprendendo bem aqui e nem esteja lavando bem sua louça. Quem sabe se você ficasse 40 minutos aqui sentadinha, escrevendo, ouvindo e depois você fosse lavar sua louça, ia sair bem melhor as duas coisas, tá? E aí, o que te fez iniciar? O que fez você querer ser uma consultora? Às vezes, pode ser, que nem a Kate disse. Para que tu iniciou em Mary Kay, Kate? Por que que tu iniciou em Mary Kay? Dinheiro, gente. Queria dinheiro. E ela Pobre não nunca contava quis moeda. ter carteira assinada. A Fernanda, por que que tu iniciou em Mary Kay, Fernanda? Aqui. Eu queria voltar para o mercado de trabalho, né? Queria voltar a ter minha renda, mas dentro do equilíbrio que eu estava vivendo naquele momento, que era que eu tinha meu filho pequeno, né? Então, Uhum, eu buscando o CLT, eu não ia ter a qualidade que eu tenho hoje, né, com Mary Kay, nem quando eu tinha lá no início, né? Então eu uhum. buscava dinheiro, mas com qualidade de vida. Eu não queria me matar no mercado de trabalho, voltar a me matar no mercado de trabalho por conta de dinheiro, né? Então eu quis unir o útil ao agradável. Muito bem. Deixa eu pegar aqui uma consultora que esteja aparecendo na minha tela. Daniela. Daniela, por que que você iniciou em Mary Kay? Gente, cadê a Daniela, gente? Sumiu. Ela desligou a câmera. Pera, vou achar outra aqui. Não, o áudio dela não tá. Entendi. Ana, por que que você iniciou em Mary Kay? Eu iniciei porque eu tinha muitas manchas na pele. Quando eu tive bebê, aumentaram as minhas manchas. Inclusive, eu fiz um vídeo no meu Instagram. Ninguém acredita como era minha pele antes. E um dia eu fui entrar num estabelecimento, uma moça lá em Belo Horizonte falou para mim: Eu tenho produto para sua pele. E daí, na época, eu não tinha dinheiro para comprar. E depois eu entrei para Mary Kay, comprei e tirei todas as manchas da minha pele. Uau, depois manda essas fotinhas aí para nós, Ana. Porque nós adoramos feedback, para nós mostrar para nossos clientes também, né? A minha foto, minha filha, eu não entrei por conta disso, mas eu tenho melasma, né? E aí, quando eu vim para cá, para o Nordeste, meu melasma aumentou. Quando eu tratei, minha irmã, eu comecei. Ixi, eu usava eu mais que todo mundo. O meu é melasma. Eu tinha até bigode de melasma. Ninguém acredita que saiu tudo, né? Aí eu tenho como provar que são as fotos. Pois então, pois compartilha com nós. Eu já tenho uma consultora minha aqui, pedindo. Vou Tá cobrar. bom. De quem que é a Ana mesmo? Quem é a tua De quem? diretora, Ana? Adotada, Eu sou adotada. adotada da Cate. Pronto, a Kate, amanhã eu peço pra Kate. Pronto, meninas. Vamos lá. Cid, as manchas do meu esposo saiu tudo também. Gente, aí, tá vendo? Quem que tá com o áudio aberto? Tem mais alguém com o áudio aberto? Não. Bora lá. Então, deixa eu tirar aqui da frente. Gente, o que que eu fiz que sumiu todo mundo? Pronto. Então vamos. O que fez você querer desenvolver a carreira Mary Kay? Quando pensei, quero ser diretora. Ou seja, meninas, aqui entra a chave da segunda via de ganhos.
E pode ter algumas de vocês aí que ainda pensem assim, não quero ser diretora. Não penso em ser diretora, ainda não, né, não senti isso. Mas quem sabe você já possa pegar um caderno aí e colocar o porquê que eu ainda não pensei em ser diretora. Porque assim, a Mary Kay, ela é uma via, né, de duas estradas. Ela tem dois lados para você ir e você não precisa necessariamente escolher. Você pode juntá-los e andar muito mais rápido. É como um barco que você, tipo, usa só um remo, sabe? Se você usar só o remo da venda, você vai até sair do lugar, mas você vai ficar rodando em circo. Se você usar o remo da venda e do diretorado, você vai andar bem mais rápido, porque você vai ganhar dos dois lados. Outra coisa, velha, mas eu não penso em ser diretora. Mas vale muito a pena tu começar a entender o que ganha uma diretora, o que conquista uma diretora. Porque assim, eu também não entrei para ser diretora. Eu entrei somente para ter uma renda a mais. Quando eu entendi o diretorado, quando eu entendi o quanto as diretoras da Mary Kay ganhavam, e não é que eu vou dizer assim, ó, a diretora nem trabalha, mas perto do salário que nós ganha, para o trabalho que nós tem, eu digo por mim, eu não trabalho não. Tu trabalha, Kate. Porque assim, gente, de verdade, o salário que eu tenho hoje na minha cidade são poucas pessoas que têm. E as que têm se matam de trabalhar. Trabalhar cansa, né? Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto. E ao mesmo tempo que eu tô me divertindo, eu tô ganhando dinheiro. É sobre isso. Então, o que que te fez, né, aí ser diretora? Se tu não ainda é diretora, e se tu também ainda não pensou, você já coloca aí no quarto, já assim, ó, o porquê que eu ainda não pensei em ser diretora. E responda para você mesmo. O porquê que eu ainda não pensei em ser diretora? Aí você lista aí o porquê. Porque daí depois a diretora vai te chamar e te perguntar por que tu ainda não tá ganhando, né, as duas vias de ganhos. Conquistas. É muito importante você sempre falar das suas conquistas para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que te conhecem, para as pessoas para quem você vai apresentar Mary Kay. Por quê? Porque isso também encanta as pessoas. Também faz elas perceberem que, tipo, não, se a Ana conquistou, eu também posso conquistar. Eu lembro quando eu fui entrar em Mary Kay, eu perguntei para a pessoa que me iniciou: olha, Ana, fulana, e aquele carro rosa? Ela falou: vixe, amiga, aquele carro rosa ali é só para stop. Nem a nossa diretora tem. Ela disse desse jeito, com essas palavras. E aí, né, lógico, eu só estava entrando para né, ter mais uma renda, mas eu fiquei pensando, mas se alguém tem, e é essa empresa que dá, né? Quem sabe um dia eu não tenha. E aí, naquilo eu fiquei. E quando eu comecei a participar das reuniões da unidade, eu conheci a Fernanda, que era uma das top que tinha o carro. E aí eu comecei a grudar nela. 3 anos depois de empresa, 2 anos e alguma coisa, eu conquistei o meu primeiro carro cor-de-rosa. Acho que 3 anos eu conquistei o meu primeiro carro cor-de-rosa. E aí, na época mesmo, algumas pessoas disseram, mulher, mas também merecia, né? Trabalha tanto. Mas meu pai trabalhou a vida inteira, trabalha até hoje. Minha mãe trabalhou a vida inteira. E se hoje eles dissessem assim, eu quero comprar um carro zero, eles não têm condição financeira. Então eu acho que tu trabalhar a vida inteira não quer, tipo, tu trabalhar tanto não quer dizer que tu vá conquistar um carro rosa. Porém, se tu trabalhar da maneira certa, na empresa certa, vai ter algumas pessoas que vai te dizer, tu trabalhou tanto, mas tu vai olhar e vai dizer, meu, nem merecia. E hoje eu já tenho a conquista aí de 3 carros cor-de-rosa, tá? Então fale das tuas conquistas. Vera, mas essas são as tuas e as minhas. A Ana vai poder muito bem vender protocolo de pele assim, ó, à torta e à direita. E quem não deseja ter uma pele cuidada? A gente tira pela gente mesmo, gente. Eu hoje não consigo sair. Hoje eu já consigo, porque glória a Deus, o meu melasma tá bem fraquinho. Mas quando eu tava com melasma mesmo gritante, eu não conseguia nem sair na rua, por conta que eu tava com melasma muito forte.